Meus irmãos, graças a Deus, estamos seguindo, estamos falando sobre igreja, é o nosso tema no momento, eclesiologia, doutrina da igreja. E apresentamos um pouco para que você possa formular o seu conceito do que é a igreja. E nesse instante, nós vamos dizer a respeito da relação que existe entre igreja e reino de Deus. Dois textos bíblicos que iluminam a respeito do entendimento da igreja e que a gente pode assim ligar o Antigo Testamento com o Novo é Êxodo 19 e 1 Pedro 2. Esses dois textos eles têm uma interligação por causa Pedro vai utilizar, né, o que Êxodo fala. Em Êxodo nós temos as orientações gerais que antecederam a aliança de Deus com o povo. E a convocação que Deus havia feito era para que aquele povo fosse constituído como uma nação sacerdotal, um povo que funcionasse especialmente para o relacionamento entre Deus e os povos que ainda não conheciam a revelação da aliança com Deus. E no Novo Testamento nós temos a missão bem semelhante que Jesus entrega ao povo da nova aliança. É como se tivéssemos aqui uma continuidade da missão do povo do Antigo Testamento para a missão do povo do Novo Testamento. Em Êxodo 19, nós temos Deus falando ao povo que Deus havia resgatado aquele povo da escravidão do Egito, tinha retirado eles da servidão e dizendo para eles que havia um propósito nessa salvação. Por que Deus resgatou? Por que Deus salvou Israel do Egito? Então, a primeira causa é uma causa prática, né? O motivo é prático, retirar o povo do sofrimento escravagista. É um sofrimento pesado que estava sendo imposto cruelmente ao povo, e a Bíblia chega a dizer que o povo gemeu por causa disso, e Deus ouviu o gemido do povo. É uma figura bem forte mesmo, quando fala desse momento que Deus vai atender o povo e resgatá-lo com um forte, retirando da escravidão, né? Então eles estavam cruelmente sendo colocados como escravos, e agora veio Deus, né, para salvar esse povo para uma vida nova com Deus e um propósito novo como povo. O povo passou a ser uma possessão especial de Deus entre as nações, porque é o povo resgatado. Então, estava salvo este povo para servir a Deus integralmente, sem imposições de outra servidão, a não ser servidão ao serviço sagrado de Deus. Então Deus realiza essa obra para que o povo pudesse entender que agora ele tinha um outro Senhor. Não é mais um Senhor humano, o regime não é escravagista, mas é um regime de liberdade, mas liberdade vocacional, né? E por isso o povo estava sendo chamado por Deus, um reino de sacerdote, um reino de mediadores da aliança, um reino de proclamadores, de anunciadores das virtudes de Deus para os povos. Foi isso que Deus apresentou. A salvação, então, tem o propósito central da santidade e do serviço, separado do mundo, agora para o relacionamento com Deus, e separado do mundo para o serviço de Deus, ou serviço a Deus. E isso também é o que a gente vai encontrar em 1 Pedro capítulo 2. Da mesma forma que o povo liberto do Egito ainda em Êxodo 19, não era propriamente um povo, eles eram um grupo de escravos resgatados, não tinham formação de povo ainda, mas apenas estavam então como aquele grupo aguardando direcionamento e propósito. Essa é a situação de Êxodo 19, né? Também o grupo de discípulos no início da revelação da igreja no Novo Testamento estavam como pessoas libertas do pecado,
retiradas da vaidade do mundo e da opressão do mal, né? Libertos para Jesus Cristo. Os dois grupos temporais vistos em paralelo aqui não eram um povo ainda, mas haviam sido chamados para serem constituídos povo especial para Deus, povo santo, povo sacerdotal, povo missionário, povo representante do conhecimento e do anúncio da revelação da aliança de Deus com aquele que crê e o recebe, e que recebe vida nele. 1 Coríntios 1, verso 2 e 1 Pedro 2, 25 apresentam essas realidades. A igreja, então, é um agrupamento de crentes em relacionamento vital com Deus através da fé em Jesus e do sacrifício redentor que Jesus fez na cruz do Calvário ao entregar sua vida na morte para a nossa salvação. E o vínculo contínuo, então, passa a acontecer dependendo dele, dependendo de Deus Cristo, e confiando inteiramente na sua presença, confiando na sua provisão pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Então é isso que nós somos. Está a igreja, então, unida a Cristo em comissão para cumprir e valorizar os propósitos do reino de Deus, que chega através de Jesus. Lucas 12, 32. A igreja de Deus existe, então, pelo resgate que Jesus fez com seu próprio sangue, conforme Atos 20, 28. Então, fomos resgatados a preço de sangue de Jesus, para a liberdade em Deus e para vivermos uma nova realidade como súditos do seu reino. É importante notar que a Bíblia, então, mostra que a igreja não foi criada como uma instituição, primeiramente. E é verdade que nem poderia ser naquele momento, né? No entanto, algumas pessoas ressaltam demais esse fato, colocando um peso bem injusto sobre a igreja. Isso acontece muito nos dias de hoje, né? Mais de 20 séculos de história, né? E a igreja seria o mesmo grupo ali, agrupamento de discípulos libertos, sem constituição de povo e sem uma integração de organização? Na organização? Não, né? Então, por isso é necessário que a gente entenda que a igreja foi constituída como um organismo vivo, um sistema vivo, um sistema complexo. A igreja, então, passa por organização de sua estrutura, de seu sistema, à medida que ela reage aos fatores históricos, aos fatores culturais, a que ela tem sido submetida ao longo do tempo, de acordo com aquilo que acontece nos povos e nas nações. Mas não é a igreja um mero organismo humano reagindo ao social, reagindo à estrutura cultural, porque a igreja tem origem divina. A igreja é de Deus. Então, da mesma forma, é justo entender que Deus está agindo em sua igreja para que ela se organize e cumpra os propósitos dele, os propósitos que Deus tem na criação da igreja. A gente pode pensar num exemplo. Eu estou lembrando aqui de Noé. Deus chamou Noé para uma missão especial de salvar aqueles que Deus lhe indicou da destruição que viria ao mundo, né? O que fez Noé, então? A Bíblia fala, né, em Hebreus 11, 7, pela fé, Noé, quando divinamente orientado acerca dos acontecimentos que não podiam ser vistos, está falando da fé, né, movido por santo amor, construiu uma arca a fim de salvar a sua família. É a parte A de Hebreus 11, 7. Então, o que eu quero dizer? Que Noé se estruturou. Ele não ficou somente na contemplação de ter sido chamado para uma missão especial. Ele se estruturou, se organizou, lançou-se numa empreitada que ouvia a obtenção e administração de recursos, de materiais, talvez de pessoal, né? Noé foi previdente e deu conta da missão que recebeu. De uma forma muito semelhante, a igreja precisou lidar com sua organização, lidar com a sua administração e precisa cumprir uma missão que não está acabada.
que é a questão missionária. Assim, a igreja é organismo e estrutura. A estrutura não deve ser tida como principal, e nem o organismo deve ser entendido como necessariamente desorganizado, né? A gente não pode pensar assim, né? Existe uma integração. Ser instituição não é ruim. Ser só instituição é péssimo, né? Mas a igreja se organizar como instituição e buscar os propósitos que são dados a ele e lidar com os requerimentos para o cumprimento da missão é muito bom. Isso é uma providência de Deus agindo na igreja, né? Então, o que a gente tem que entender? Tem que entender que a igreja, ela é um instrumento de Deus na história. Ela não pode ficar estagnada como estava em Atos, né? Não que em Atos estivesse estagnado, assim, não podemos fotografar Atos, né? E colar Atos na parede como sendo a igreja hoje. Não, é a igreja nascente, a igreja primitiva, né? Igreja que está por se desenvolver, igreja pioneira, trabalho pioneiro, trabalho missionário, né? E ela então vai se desenvolver ao longo desses séculos, né? E ela precisa ser fiel à sua essência. Se ela perder a essência, ela sai do seu propósito e não serve mais para nada, né? Então é isso que nós estamos querendo dizer. Usamos no português a palavra igreja, em espanhol iglesia, né? Trazendo de eclésia ou eclésia do grego, né? Como uma transliteração. Eclesia ou eclésia do grego é da onde vem a palavra igreja para nós. Alude o quê? Uma congregação. Mas é interessante que a palavra que se usa no inglês, church, tem uma variação também, kirk, que é a igreja da Escócia, também como está no alemão, né, os germânicos também usam a sua palavra para a igreja retirada da palavra kyriakos, do grego, né? Kyriakos significa pertencente ao Senhor. É bonito essa figura, né? Como o que é a igreja. Kyriakos, ela pertence ao Senhor. Então daí veio essas palavras, né, do inglês, do alemão e desse britânico escocês, né? O fato, irmãos, é que a Bíblia usa em 1 Coríntios 11, 20, só para citar, né, a respeito da ceia do Senhor, usando Kyriakos, em Apocalipse 1, 10, também dizendo sobre o dia do Senhor, né? Tudo é especial para o Senhor. E quer dizer que a igreja é especial para ele, a igreja é dele. Então temos que tomar muito cuidado com o que fazemos e como lidamos com a igreja durante a história e na cultura em que estamos. Não podemos descaracterizar a igreja porque ela é uma instituição divina. Quando falamos em reino de Deus, estamos lidando com o conceito da escatologia, porque o reino de Deus não é para ser implantado como uma estrutura terreal, não funciona na direção humana. Daí a gente pode perceber que há uma diferenciação necessária entre reino de Deus e igreja. Se a gente trabalhar a nossa teologia com a ideia de que haveria algo como um governo teocrático para governar as nações, e muita gente usa isso, né, o governo teocrático, a gente estaria caindo no mesmo erro de Israel, do judaísmo, que esperava, que queria um Messias político, um reino messiânico político que colocasse Israel em conteste entre as nações, né? Não é disso que a Bíblia está falando quando trata desse tema, né? A gente precisa tomar cuidado com a nossa teologia, porque quem estaria governando teocraticamente as nações? Né? Quem? O Papa Católico? Podemos pensar o que aconteceu na Idade Média com os católicos tentando governar as nações, né, impondo sobre elas um tacão pesado de governo, né?
governo político forte que os romanos impuseram, principalmente ali na Europa, mas em outros lugares também, né? Trabalhava o seu conceito de cristandade a partir de uma ideia muito semelhante a esses desvios e tristezas que aconteceram na esperança de um reino messiânico terreal. Alguns chegam a chamar esse período católico de Idade das Trevas. É um pouco injusto, né, dizer assim, né? Mas eles fazem isso em contraste com o iluminismo, né? Mas muitas pessoas botam trevas mesmo, né? de trevas demoníacas, né? Mas não é o sentido, né? Mas a igreja católica, no seu domínio político, ela foi muito, muito ruim em alguns períodos da história, né? Então a gente não usa esse conceito, né? O conceito de cristandade, de reino de Deus aqui sob o governo humano, né? Sobre um rei sentado num trono com um cetro na mão, ainda que o cetro seja uma cruz, mas é um cetro de regência política e econômica. Então aí fica complicado, né? Então, o reino como um desenvolvimento, né? Quem pensa que o reino de Deus seria o resultado de um grande desenvolvimento social e ético da humanidade, né? O Espírito de Deus realizaria isso e os homens manteriam com boas legislações evoluídas, envolvidas com a igreja ou envolvida com boas pessoas, uma maravilhosa educação, né? E uma educação inclusiva, igualitária, libertária, advindo de reformas sociais, de novas estruturas administrativas. Bem, pode parecer um discurso lindo, mas vezes dá para ver que é uma utopia, né? Sem muito contato com a realidade, conforme nós conhecemos pela história, né? Não é disso que a Bíblia fala. A Bíblia mesmo nos diz que o governo de Deus, o governo que Deus estabelece, é reconhecido nos corações, e corações convertidos a Cristo. É a influência da regeneração e da santificação operando a santidade de Deus pelo Espírito de Deus que se manifesta no seu reino. Então, o reino de Deus, primeiramente, é onde Deus reina, né? No sentido das pessoas que reconhecem a Ele como Rei universal, como Senhor de suas vidas. Jesus foi bem categórico em afirmar em João 18, verso 36, né? O meu reino não é deste mundo. Então, a realização atualizada do reino de Deus é espiritual e invisível. No entanto, tem um tempo para isso, um tempo escatológico para o cumprimento do reino, com Jesus como Rei divino, não com a igreja institucional ou com algum poderoso homem como Rei, né? Existem alguns conceitos que poderíamos citar, por exemplo, o conceito da reforma. Reformadores da igreja perceberam a dificuldade que a igreja católica romana havia criado, identificando o reino de Deus com a sua própria hierarquia, constituída pelos seus bispos e papas. Então, os homens da reforma, os reformadores, passaram a identificar o reino de Deus como a igreja invisível, constituída pelos fiéis a Deus e que estão em todos os lugares, né? Esse conceito é válido, né? Se nós acrescentarmos, né, que seja a igreja invisível regenerada, independente da credencial organizacional de membresia que poderia conter entre os membros até algumas pessoas falsas, ou gente que ainda está em processo de conversão, não estão convertidas ainda. Então podemos dizer então que os crentes regenerados são um reino que estão em relação com Deus em Cristo, como seu Senhor. Aí sim. Amém? Vamos continuar estudando sobre a igreja? Eu agradeço. Eu sou Valdeir Contaifer e estou com você nesse diálogo.